Olá a Olá, todos, muito boa tarde. Hoje vamos falar do livro Harry Potter e os Talismãs da Morte, que é o último da nossa saga preferida. Comigo tenho o Afonso. O Afonso é professor-chefe de Ravenclaw. Afonso, diz-nos porque é que este é o teu livro preferido. este é o meu livro preferido pelas exatamente as mesmas razões pelas da Ana, pelo Príncipe Misterioso ser o livro favorito da Ana, que é, vou relembrar, que é tanto no sexto livro como no sétimo, nós descobrimos imenso sobre o passado do Voldemort e neste do Dumbledore especificamente. E há uma coisa, e eu tal como a Ana adoro gossip, adoro dramas e portanto tipo, esse livro é muito assim, é muito tipo sobre e, e também é o meu filme favorito porque eu ao longo dos livros todos uh, sempre ao ver o cenário de Hogwarts sempre achei tipo, ei, era bué giro. A minha parte favorita era os duelos e essa parte toda e a magia de combate e não sei o quê. Então, tipo, ver toda uma batalha dentro de Hogwarts tipo, é muito bom para mim. E ver os professores estarem fora do papel que nós os vemos da saga toda. Nós vemos as pessoas todas em posições completamente diferentes. Pronto, portanto também já respondeste um bocado de qual é a tua parte preferida, né? É a batalha. Sim, sim, sim. Neste livro, nós começamos por ver o Harry ainda em Private Drive com os tios. Uhum. E é uma parte que eu achei curiosa e que gostava de discutir com outros fãs de Harry Potter. Apesar de só Uhum. te ver a ti, há pessoal no Com os chat, fãs né? também que estão no chat, sim. Exato. Que é, há uma parte que alguém dá a entender, eu acho que foi o tio do Harry, Uhum. que o Voldemort poderia usar o tio, a tia e o primo como reféns para chegarem ao Harry. E Sim, tanto sim, o sim. Eu não Harry, disse tipo. e tanto o Harry como o tio Vernon é descrito como, e eles ficaram a pensar se será que. Pois, porque lá está, nós não sei até que ponto é que nós sabemos sobre o que é que o Voldemort sabe sobre a vida tipo Muggle do Harry, mas tipo, nós sabemos também como o Harry. Epá, infelizmente ele não quer saber mesmo dos tios, tipo, acho que nenhum de nós quereria saber, por mais boa pessoa que fôssemos, é um bocado difícil. Pronto, eles ficam assim um bocado na dúvida se será que o Harry os iria salvar ou não. Não, porque. Ficaremos na Ah, dúvida. não, se eles o iria salvar. Eu acho Sim, que o Harry, obviamente, os iria salvar. Um bocado tipo, pronto, tem que ser. é que ele fica na Mas, dúvida, é isso que está lá escrito, é que ficam ambos na dúvida, tanto o tio como o Harry, será que o Harry os iria salvar? depois isso tem a tal famosa parte do primo pedir desculpa, né? Sim, sim. O primo lá no Por acaso, fundo preocupa-se um bocadinho com ele, ele até diz, mas o que é que lhe vai acontecer a falar do Harry? Porque é que ele não pode vir connosco? sim, eles estavam mesmo à toa, também não, acho que nem eles próprios queriam saber, na verdade, eles só estavam tipo, eles nem queriam sair da casa, não era? Sim, o tio a certa altura diz: se isto for só um plot para tu ficares com a casa e. Pois é, eu sinto que estou a ter tipo paralelismos entre eles a sair dessa casa e nós a ter que ficar em casa e eles a dizer, não é nada. A tia, desculpa estar eu também fazendo perguntas, mas eu também gosto de saber a tua opinião sobre as coisas, mas a tia dele também lhe pede desculpa ou também lhe fala com ele? Ok. Ela não diz nada. Aliás, o primo, o Dudley, diz e ela começa a chorar. E o feiticeiro que lá está até pensa que ela, se calhar, olha, agora percebeu, mas não, ela Vai está a dizer, yeah. chorar porque o Dudley foi simpático. Ela começa, o meu bebê, não sei o quê. Pois, E depois simplesmente ela ainda fica um bocadinho para trás, olha para ele e volta-se para a frente e pois, continua como se nada fosse. é que lá está. Eu, tal como a Ana, já li o livro há algum tempo. Não há tanto tempo como se calhar a maioria dos fãs. Li bastante, há para aí tipo 3 anos, 2 anos no máximo. Mas também foi como a Ana, que foi tipo, isto é tudo bem giro, quero ler, quero saber tudo. Então, tipo, há livros que eu lembro-me de muito, muito detalhe, mas, por exemplo, palavras exatas é mais difícil de me lembrar, por exemplo. A Inês Amor está a dizer que o Dudley é como o Draco, que é um produto do meio onde cresceu, mas lá no fundo É, tem bondade. é endocrinado, essa Sim, palavra? sim, sim. Encaixa. Depois eles vão para. Eles saem Para a casa do. dos Weasley? Exato.
e vão de. Há aquela cena dos Chet Potters e não sei o quê, e o Harry tem lá aquele complexo de herói que não se podem fazer Não, passar por ele. sim. Mas isso é engraçado, essa parte, porque ele vai dizendo isso ao longo do livro. Aí já acho que é capaz de começar, talvez já no livro anterior. Mas, por exemplo, quando ele depois sai da casa dos Julius, ele tenta sair sozinho, não é? E eles até ficam chateados com ele. Não, ele não tenta, eles vão sempre. Ou seja, ele pensa nisso, mas ele não chega de Ok, facto a pronto. bom, Porque a certa sim, sim. altura, tanto o Ron como a Hermione contam-lhe tudo o que já fizeram para poderem acompanhar o Harry. O Ron arranjou lá o ghoul, que Gol, não é vampiro, yeah. diz vampiro na tradução, mas é um ghoul, não é a mesma coisa. E a Hermione altera a memória dos pais para que eles não se lembrem dela. Sim. E manda-os para a Austrália, não é? Sim, não, ela Essa mete-lhes um cena. desejo na cabeça de ir morar para a Austrália, ou seja, não os manda, eles decidem ir sozinhos. Essa cena, eu quando li o livro, para aqueles que não sabem, eu gostava muito, muito, muito dos filmes antes de ler os livros. E portanto, muitas das cenas que eu tenho na cabeça são memórias mais visuais. E essa cena no livro é contada. Sim, e a mim não bateu com tanta força como, por exemplo, bateu no filme. Mas é porque lá está, nós não vemos a cara da Hermione a descrever tudo isso, porque se calhar se fosse um bocadinho mais escrito teríamos mais Ela, a certa contacto altura, com ela. começa a chorar, mas tipo, o Harry não descreve que ela vai começar a chorar, ela simplesmente chora. Sim, chora, ok. Lá está, porque ao Sim, longo deste livro nós percebemos que o Harry tem zero noção de emoções das outras pessoas. Mas ainda não é deste filme, melhor, deste filme, já falamos melhor dessa parte. mas sim, os complexos de herói. E é engraçado porque depois eles estão sempre a relembrá-lo, tipo, amigo, não. Tu és uma pessoa no meio de muitas a lutar contra o Voldemort. Tu tens o papel maior, mas nós também estamos aqui a lutar. Nós não estamos. Tu não, tipo, tu não és o líder da rebelião, tu és só o papel. Tu tens o papel principal, mas nós também estamos aqui a lutar ao teu lado e não atrás de ti. É mais isso. E é quase estranho a ligação entre ele quer ser muito boa pessoa e não quer magoar ninguém, mas às vezes, se calhar de fora parece que ele é arrogante quase, mas nós sabemos que ele não é. É estranho. Isso é um bocado o que o Snape acha, ou seja, de fora parece que é arrogante, porque é o Exato. que ele quer ver. E é o que eles. Acho que até é um bocado como o Lupin lhe diz sobre o Draco, no sexto livro, em que ele está tipo, estás sempre é o que as pessoas pensam sobre ele no quinto, no sexto, em todo lado, que é, parece que ele está sempre à procura do problema, estás a ver? Mas pegando outra vez na Seth Potter? Hermione, não, na Hermione alterar a memória dos pais, tinhas noção que ela era capaz de fazer isto ao longo dos livros? Ao longo dos livros, não sei. Pois é, esta rubrica é sobre os livros, portanto eu tenho de focar nos livros. Nos livros eu acho que não. Nos filmes um bocado, nos livros eu acho que não. Porque ela não faz assim, o pior que ela chega a fazer é a cena da lista do exército de Dumbledore no quinto livro. É tipo a coisa pior que ela chega a fazer. Pá, ela luta contra algumas pessoas, não é? Mas ela lê tantos outros, portanto. Mas é a mesma coisa. Mas é, é muito telling, é, tipo, acrescenta muito Sim, sim. à personagem dela de. Ela pode não gostar, mas ela também sabe o que é que tem que ser feito. Haveria outra maneira de fazer ou isto foi. Acho que é a maneira mais segura e a maneira mais lógica. Sim, E pronto. acho que é um bocado como ela pensa, que é eu não vou estar a mentir aos meus pais, até porque isso acho que ela não conseguiria fazer. Eu não vou estar a simplesmente abandoná-los e ela quer protegê-los. E é mais fácil simplesmente tipo, mandá-los embora do que. E porque lá está, ela depois vai ter com eles, dar-lhes as memórias de volta. Portanto, o Sim, plano dela é que fique tudo bem. E ela faz bem em simplesmente não os mandar para a Austrália lembrando-se dela, porque se eles simplesmente forem para a Austrália e se lembrassem dela, se ela morresse, eles iam ficar tristes, mas ela ao apagar-lhes as memórias está a fazer com que eles consigam ter uma vida boa sem ela, you know? Não é como, sim. vai para a guerra e pode não voltar. Sim, é triste para ela, mas não magoa mais ninguém. Pronto. Exato. Por falar em mandar para a Austrália e relações internacionais e assim, Ok, ok, uh, ok. porque é que achas que nós não vemos
muitos outros países a meter-se nesta guerra, porque é que é tudo muito só britânico. Eu acho que foi um bocado para manter com o tema de todos os livros. Todos os livros são muito, muito assim, é sempre no mesmo sítio. Por exemplo, depois quando nós vemos a história da Helena Ravenclaw, ela foge para muito longe, mas o longe, acho que eu saiba, continua a ser dentro da Inglaterra, portanto não é assim tão longe. E eu sempre entendi que faria sentido que a J.K. Rowling quisesse manter tipo, tudo no mesmo universo, mas no mesmo universo tipo, dentro de uma bolha, vá, de uma espécie de uma bolha. Mas, Mas por realmente exemplo, é estranho não vermos outras pessoas, outros países e outros ministérios a chegarem-se à frente. Mas se calhar lá está, se nós pensarmos no Ministério Britânico, eles se calhar talvez não se quiseram envolver porque quiseram que a coisa tipo chegasse aos point máximos, estavam à espera que o Ministério soubesse resolver, não estavam à espera que o Ministério tivesse simplesmente tipo cheio de Death Eaters, não sei. Se calhar os outros ministérios eram tão maus como o britânico. a Susana diz que a Hermione literalmente faz magia antes de chegar sequer a Hogwarts só de ler. Não há nada que ela não consiga. Ok, mas nós estávamos. Primeiro, ela não faz Poder não é magia. dever. Ela não faz magia antes de entrar para Hogwarts, porque é proibido e nos livros não aparece ela fazer magia Yep. no comboio sequer. Apesar de que eu acredito que ela fosse capaz, mas ela não o Sim, faria, sim, porque sim. ela saberia quase certeza sobre essa lei. Mas a questão aqui não era se ela conseguia fazer em termos de magia, era em termos de. Carga emocional. Exato. Portanto, era um bocado mais por aí. A Vanessa disse que o facto da Hermione fazer isso evita que os pais sejam eventualmente torturados caso os Devoradores da Morte os encontrem, para que lhes digam o paradeiro dela e do Harry. Certo? Toda a Sim, razão. foi o mesmo que o Harry fez aos Dudley, basicamente. Só que de forma, se calhar, um bocadinho mais humana e mais gentil. Há bocado Se estávamos bem que a. podemos, Diz. desculpa interromper, se bem que podemos debater que ela nem dá a opção de escolha aos pais, e será que isso é a opção mais humana? Se ela nem diz aos pais, estás a perceber? Porque ela está a tirar-lhes a opção de escolha. Portanto, Eu acho que a Hermione é uma personagem que tem muito boas intenções, mas salta ali alguns passos. Dumbledore. O Dumbledore. Não é bem a mesma coisa, porque o Dumbledore tem mais dúvidas. Lá está, ele também é mais velho, mais sábio, e tem mais dúvidas Pois. sobre aquilo que vai fazendo, enquanto que a Hermione é tipo, não, eu vou fazer isto é o que está certo, e salta ali algumas coisas Sim, ela é muito proativa. na tentativa de fazer o bem, salta ali algumas partes que Mas não é também lá bem está, assim no mundo real, não é? nós não a vemos, nós não estamos dentro da mente dela, portanto, se calhar não sabemos se ela tinha essas dúvidas ou não sabemos quanto tempo é que ela debateu consigo própria, se isso seria a melhor opção. Mas sim, mas, É que no fundo. concordo com o que estás a dizer. Não, é que ela até pode ter tido esse pensamento todo, só que pelo que nós vemos chegou à conclusão errada. Porque ela escolhe libertar os elfos domésticos. Sim, é uma muito boa intenção. Mas ela faz de uma maneira errada, que é não lhes dá uma escolha, está-lhes a impor o que ela acha que é correto. Exato. Ao dar-lhes roupa sem eles saberem sequer. Sim, ela está a tirar, ela está quase que a dar-lhes vergonha, porque a Winky, quando perde o trabalho, fica tipo, completamente depressiva e ela não aprende com isso. Ela não pensa, se é assim que eles vão ficar, se calhar mais vale ir falando com eles aos poucos do que estar a obrigá-los a ficar. É um choque emocional traumático. Sim, sim. Os elfos. E lá está, depois a parte do exército de Dumbledore, o feitiço que ela faz também, não avisar ninguém, tipo, estar a fazer aquilo sem o consentimento de ninguém, é um bocado. Pronto, lá está, boas intenções, mas. Bem que eu nesse, se ela fosse mais velha, eu diria péssima, é um bocado mau, mas tendo em conta que aquilo é liceu, para mim não sei porque a minha cabeça Não, faz mete-se sentido, faz sentido. numa coisa diferente em que é, olha, temos pena, snitches get stitches. Sim, ela é um bocado. Lá está, o Dumbledore já tem aquele conhecimento. Lá está, ela é muito inteligente, mas ainda não tem o conhecimento que os anos lhe vão dando. Exato. A Susana diz: eu sempre tive a ideia de que o Voldemort seria o bad guy de Inglaterra, ou seja, tipo ditador local, por isso os outros países não se envolverem. Pode ser. Se bem que, por exemplo, quando foi o Grindelwald,
Foi- O Grindelwald não era britânico e acho que Não, mas envolveu toda a gente. ele atacou noutros sítios, percebes? Não foi só, pelo menos pelo que estamos a ver pelos Monstros Fantásticos. Quer dizer, sim, agora pelos monstros. Eu tento não levar os monstros fantásticos para dentro dos livros, porque depois, como são novas informações e dão-me novas perspectivas, eu tento não misturar muitas coisas. Tento ir só Sim, pelo conhecimento que nós mas temos já do livro. ou seja, no livro dá para perceber que afetou muitos sítios, porque Sim, ele sim, sim, também andava de exatamente. um lado para o outro, portanto, Sim, ele próprio era búlgaro, russo, whatever, desses sim. lados. Nós há bocado estávamos a falar do Ministério da Magia e Yes. mesmo antes de haverem Devoradores da Morte no Ministério, tanto o Harry como o Dumbledore eram um bocado contra as práticas do Ministério, tipo já com o novo Ministro, tipo no anterior também se vê. E o Harry usa sempre o argumento de mostrar a cicatriz que tem na mão, porque a Umbridge ainda trabalha no Ministério. Pois, sim, sim, sim. Ela depois fica com o cargo de. Ela fica tipo líder de não sei o quê, não é? Sim, sim, ela fica bastante alto até. O Pronto, que, o que é só parvo, tendo em conta a porcaria enorme que ela fez em Hogwarts, todas as coisas que eles sabem, que o ministro sabe que é errado. se calhar não vou entrar muito agora por aí, porque no próximo live se calhar vou discutir melhor Uhum. essas questões. Sim, eu também não sou excelente para esses temas específicos. Sim, sim. Mas os meus convidados da próxima semana serão. Serão. Pronto, pegando também na Umbridge, ela é a única pessoa que nós vemos usar o medalhão de Slytherin, ainda como Horcrux, E não ser afetado. e não ser afetada. Porquê que tu achas? O Harry nem consegue fazer um Patronus e ela consegue. Ou seja, Ele não consegue fazer um patrões com medalhão, não me lembrava disso. ele não consegue. E ela consegue É, como se não fosse nada porque está no seu local feliz enquanto está tá, rodeada de sim, sim, sim. mentors e a torturar psicologicamente alguém quase. Não sei. É porque é estranho, porque todos os Horcrux fazem. Todos, pelo menos a maioria, agia de uma forma maligna específica. O anel faz uma maldição, o medalhão traz as piores, os teus piores medos e maneirismos mais acima. O que é que mais faz? Não me lembro, mas pronto. O diário controla, tipo, manifesta-se em forma de tipo, escrita, etc. Mas sim, eu não sei porque é que ele não. Porque é que não afetaria a Umbridge? Obviamente que o que está implícito é que ela é tão má que os pensamentos maus do Voldemort. Isso é a resposta tipo óbvia. Eu estou aqui a ver se me vem mais alguma coisa, mas é um bocado isso. Ela era tão má que a coisa. Acho que a nível narrativo não há mais para além disso. Acho que é só, pronto, vem, ela é tão má que nem os pensamentos maus lhe afetam. Mas quando, por exemplo, leste o quinto, achavas que ela era assim tão má? Porque eu acho que são níveis de Uh, maldade diferentes. não sei. Acho que é um bocado como disseram no teu quinto live, que é ela e o Voldemort são quase que igualmente maus porque ela simplesmente não tinha o poder para agir tão mal como ele agia. Agora que ela tem mais poder, começa a agir mesmo realmente mal. Porque imagina, todos nós temos toda a gente faz a ligação da Umbridge é aquele professor que todos odiamos, certo? E esse professor nós odiamos porque é o professor injusto. E um professor normalmente só é injusto com crianças. Portanto, a pior coisa que ela pode fazer a crianças, ou neste caso ao Harry, etc., é fazer aqueles castigos, é fazer limites horríveis, é castigá-los de forma muito cruel, mas mesmo assim ela não está. Obviamente que o castigo que ela faz ao Harry é péssimo, não estou a dizer que não, mas são perspectivas diferentes. Uma coisa é ela dentro de uma escola, outra coisa é ela para o país inteiro. Pronto, a Vanessa está a dizer que ela é chefe da divisão dos registros dos feiticeiros de origem muggle. Lá está, eu tenho sempre, infelizmente, mais os filmes na cabeça do que o livro, mas pelo que me dava a entender, o medalhão tornava as pessoas mais irritáveis. Por exemplo, com o Ron nós vemos aquilo a mexer mesmo com os medos dele. Tipo, claramente é com os medos dele, é com aquilo que ele acha mal de si próprio, exatamente, inseguranças. Mas Se parece que calhar a torna as Umbridge não pessoas. tem inseguranças nenhumas. É isso. Estranho. Ok, uma coisa que me chateou um bocadinho ao longo de todo o livro e de toda o acampar, né? Que eles passam Ah, muito tempo à procura, a ver para onde é que vão e não sei o quê.
Uhum. é que o Harry, desde o início, contou tudo ao Ron e à Hermione. Desde o início. Sim. Contou tudo. Disse-lhes tudo. Sim. E ele conhece muito melhor o Voldemort que os outros dois do trio. Uhum. E ele viu as memórias dele. Exato. E ele passou-lhes essa informação. E Yeah. aliás, ele conhece tanto. Ele conhece muito melhor o Voldemort e muito melhor o Dumbledore, portanto também Dumbledore, sabia exato. o processo Sim, de sim, pensamento exato. O caminho, de os caminhos ambos. lógicos que ele fazia. Mas quando o Harry dá certas sugestões, o Ron e a Hermione não ligam, não querem saber, deitam abaixo o argumento dele. E isto acontece Sim. regularmente e depois, a certa altura, também ficam chateados pelo Harry não ter plano nenhum. Mas o Harry contou-lhes tudo o que sabia. Sim, é de género. Vocês estão ao mesmo nível que eu, amigos. Sobre o Ron não sei bem o que dizer, mas é porque eu também não sou excelente a analisar o Ron, porque eu também não sou grande fã do Ron. Mas a Hermione, ela é uma pessoa que é muito lógica e é muito... Ela vê um bocado as coisas preto e branco. Não há muitos cinzentos na mente dela. É tipo, há uma coisa ou é má ou é boa, ou se faz uma coisa ou não se faz. Não há tipo... Ela não é de extremos, mas o pensamento dela às vezes pode ser um bocado de extremos. E ela é uma pessoa muito, muito lógica. E nós vemos que ela, por exemplo, não acredita nunca em coisas que ela não tem qualquer prova, coisas como lendas ou lendas e tipo, não é lenga-lengas, mas tipo histórias e coisas desse género. Mitos, exato. E nós vemos isso, por exemplo, muito bem no quinto livro, porque ela bate muito a cabeça contra a Luna, porque a Luna acredita muito nestas coisas e ela não. E nós vemos a Hermione sempre a dizer isso não existe, isso não está aprovado, blá 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 blá. E neste livro, inclusive, vemos isso quando eles vão à casa do pai da Luna e ele diz, isto é um chifre de não sei o quê. E ela diz, não, isto é um chifre de não sei o quê e é explosivo. E depois aquilo explode. Quem tem razão é a Hermione. Mas ela, o que eu quero dizer com isto é, para ela é um bocado difícil acreditar em certas sugestões do Harry, porque parecem um bocado, não é aluadas, porque não são aluadas, mas como não há... É assumir muita coisa. É isso, o Harry e o próprio Dumbledore tinham que assumir muita coisa. Metade das coisas que nós vemos o Dumbledore dizer são assumidas. Ele tinha razão, mas são assumidas. E a Hermione custa-lhe mais chegar a acompanhar esse processo. A Vanessa diz, acho que a Umbridge nunca foi uma ameaça para o medalhão, por isso o medalhão não se virou contra ela. Ao contrário, o trio queria destruí-lo e uma vez que o medalhão sentia isso. E tentava virar-se contra ele. Faz todo o sentido, sim. Por acaso não tinha pensado nisso. Tal como o Dumbledore, quando tem o anel, ele já sabia que ia querer destruir. Ele queria mal ao anel, ou não sabia que mal é que queria, mas ele sabia que ia ter de usar o anel contra o Voldemort. Mas mesmo com o diário. Calma, é que ele não queria mal ao anel, porque ele viu a pedra, portanto... Não, sim, ele viu a pedra, mas quando ele tem o anel, ele foi buscá-lo através das memórias do Voldemort, de outras pessoas, mas pronto. Portanto, ele sabia que o anel era uma peça para derrotar o Voldemort. E, ou seja, o anel sabe que ele tinha esse pensamento subconsciente. Mas é que quando ele interage com o anel é por... Sim, é pela pedra, eu sei. Sim. Mas eu acho que ele, ou seja, ele tinha sempre essa finalidade. Só porque ele teve um momento de, olha, é a pedra afinal, acho que não lhe tirou dessa finalidade e se calhar o anel saberia isso. Não acho que o livro está pensado para tipo, ser assim tão deep, mas acho que J.K. Rowling não me diria que eu estava errado. Bam! O Tiago, ainda sobre a Umbridge, diz que ela a mim chega a ser pior que o Voldemort a partir do momento em que mete o olho do olho louco na porta do gabinete dela só para espiar os empregados. Fora mais todas as coisas más. Isso é tão estranho. Isso é todo um outro nível de macabro. Porque nós vemos Devoradores da Morte no Ministério, mas nós nunca temos uma ligação direta da Umbridge ao Voldemort. Ela simplesmente quer trabalhar no Ministério e ser fixe e ter gabinetes bonitos, tipo. Portanto, quando ela tem o olho do Moody, é porque foram os Devoradores da Morte que lhe deram. Isso é bué. Isso é logo tipo, ok, ela está com o Voldemort, tipo, não há forma de negar. Neste livro nós sabemos muito do background do Voldemort, não, do Dumbledore. E E yes.
muitas das coisas, a primeira vez que nós as ouvimos é através das palavras da Rita Skeeter. E depois, quando o Harry e a Hermione vão à casa da Bathilda Bagshot, Ele está lá um papelinho escreveu. da Rita uh, Skeeter sim, a dizer obrigado pela ajuda, mesmo que não se sim, lembre. porque ela chibou-se. Mas mesmo que não se lembre, ou seja, o que é que a Rita Skeeter fez para Pois, que. será que é assim, nós nunca vemos a Bathilda Bagshot mesmo. Só Sim. vemos a cobra, certo? Não, tu vês a cobra a usar a Bathilda Bagshot como fantoche, sim. Mas é mesmo ela? Sim, sim, é sempre o assumi corpo que era. dela. É que eu Porque assumi. cheira a podritude, segundo o Harry. Ok, mas nós não sabemos como é que ela estava, nós não sabemos como bem é que a cobra consegue tipo, imitar. Ela não é o Barty Crouch, tipo, ela não passou semanas e meses a estudar a pessoa para imitar bem, não é? Sim, mas o Harry também não conhecia a Bathilda, portanto é-lhe Exato. indiferente se age dessa maneira ou não. Sim. Mas isto para eu, o que eu quero dizer é, nós não sabemos se, será que ela já tinha, por exemplo, uma espécie de Alzheimer, tinha problemas de memória, porque ela era bastante velha. Será que a Rita Skeeter deu uma de Lockhart? Parece-me, não me espantaria. Mas é engraçado que é tão, agora pensando nisso, eu não me lembrava que, eu lembrava, mas já não me lembrava, que a Bathilda Bagshot tinha chibado, mas eu sempre assumi que a Bathilda Bagshot sabia bastante bem a história dos Dumbledore. E por isso acho estranho então a Rita Skeeter dizer que a irmã deles era Squib quando não era. Será que a Bathilda Bagshot não tinha noção dessa parte? Sabia só que ela tinha ali uns problemas? Pode ser isso, a Rita Skeeter pode não ter entrado por aí, tipo, pode não ter perguntado mais, pode ter só assumido que Yeah. era Squib e pronto, porque isso é o que lhe dá mais vendas, não é? É Se for isso, é isso também. Ela pode ter tido a verdade e mudado para. Porque ela fazia sempre isso, portanto. Nós aprendemos muita coisa sobre o Dumbledore neste livro. Yes. Qual foi a tua reação? Primeiro, o Dumbledore já era uma das tuas personagens preferidas antes deste livro? Não. Não, porque só neste. Só. Não sei se neste, mas só depois de ler os livros é que uma pessoa tem mais noção de tipo, tudo o que ele faz, todo o quão inteligente ele era. Porque eu gosto. Para quem não sabe, o Dumbledore é a minha personagem favorita porque porque ele é uma pessoa muito lógica, mas é mesmo muito, muito lógica. Ele nunca perde a bondade pelas pessoas, mas acima de tudo, tipo, ele mostra. Eu respeito imenso a inteligência, ele é tipo a pessoa mais inteligente em toda a saga, sem qualquer dúvida. Não há margem de dúvida que haja alguém mais inteligente que o Dumbledore, tanto que vários personagens se referem a ele como o maior feiticeiro daquela geração, e é tipo, ele inventou não sei quantas coisas com sangue de dragão, ele fez a pessoa não sei o quê, ele derrotou o blá blá blá, ele fez. É que, para mim, o Voldemort é tão derrotado pelo Harry como pelo Dumbledore. Eu acho que ele é Porque, mais derrotado pelo Dumbledore, porque o Dumbledore é que é, conduziu o plano todo. sim, porque é um bocado de género, ok, o Dumbledore fez imenso trabalho de campo, tipo, fez imenso field research, mas depois o Harry foi para o campo batalhar. Portanto, são coisas diferentes. Por isso é que eu não comparo, mas tanto um como o outro fizeram imensa coisa. Por isso é que eu respeito. Desculpa, qual era a pergunta? Esqueci-me. É que eu não cheguei sequer a fazer a pergunta. A minha pergunta era o que é que tinha mudado na tua percepção do Dumbledore quando leste aquela parte do que ele achava aos 17 anos, lá está, Sim. vale o que vale aos 17 anos, I know it. que os feiticeiros deveriam governar os muggles para o bem maior. Eu por acaso ontem não estava a ver vídeos para relembrar bem das coisas do livro e apareceu uma carta, ele escreve uma carta ao Grindelwald, não é? Pronto, a dizer vamos ter que agir assim para as pessoas nos levarem a sério, porque governar os muggles para o bem maior, blá blá blá. Eu estava a ler a carta e estava tipo, eu não discordo. Eu sabia que tu ias dizer isso. Porquê? Eu não discordo. Porque a carta está escrita de maneira lógica, ou seja, se nós temos mais poder e podemos. O Dumbledore justificava-se com podemos ajudar. Sim, porque E eu não acho que seja errado, não é? O que o Dumbledore queria acima de tudo, primeiro o que ele queria acima de tudo era agradar ao Grindelwald.
E o que ele queria dele pessoalmente era, ele queria acabar com o estatuto de secretismo. Sim. Ele queria que os muggles soubessem dos Secretismo ou feiticeiros. secretismo? Por acaso não sei. Secrecy em inglês, ok. Não sei, mas Não sim, sei. o pessoal percebeu. Ele queria que houvesse umas ligações maior entre os feiticeiros e os muggles. E para isso ele sabia que ele tinha noção que os muggles não eram exatamente pessoas excelentes. Porque ele vê aquilo a acontecer com a irmã e vai ver, ele sabe a história dos feiticeiros, obviamente. Não é excelentes, é como qualquer ser humano, é pouco. É isso. Sim. Pouco Aceitável. aceitador de outras realidades E diferentes das é deles. completamente isso, sim, é completamente isso. E portanto o que ele queria era tipo uma comunidade boa. E ele tem perfeita noção que os feiticeiros são mais poderosos que os muggles. É um facto, gente. Querem que eu diga o quê? É um facto. E portanto, ele à sua maneira estava a tentar pegar no Grindelwald, porque ele estava claramente a ver tipo, este gajo vai ser um serial killer. Ele já, tipo, ele é o equivalente a ele ver uma criança a matar animais. Este miúdo está aí pelo mau caminho. Portanto, ele pegou no Grindelwald e estava tipo, ok, o teu plano não é completamente estúpido, mas não te vão levar a sério e é um mau caminho. Portanto, vamos fazer mais nesta forma. Assim, tu ficas feliz, tens a tua cena com os muggles, lá tens a tua maneira de reinar ou whatever, mas ficamos todos felizes e ninguém se magoa. E ele próprio diz, ok, se tivermos que usar a força, é só usamos o mínimo de força necessário e mais nada. E ele até é bastante firme na carta, ele é mesmo tipo, só usamos o mínimo de força possível e se tiver que chegar aí, porque nós vamos ter que usar sempre o argumento de isto é pelo bem de toda a gente. Mas a minha questão era se isso mudou a tua percepção. Explicaste muito bem. Mudou. Obrigado. Quando eu li o livro mudou, agora que eu, passado 1 ou 2 anos de tipo ruminar sobre a cena, não mudou. Porque quando é um bocado o mesmo que quando nós vemos os filmes ou os livros a primeira vez, em que todos chegamos à cena do Snape a dizer oh Luís e ficamos ele afinal era boa pessoa, tipo, ele era tão bom, e depois revemos a coisa e vemos que ele era uma péssima pessoa ao longo dos livros inteiros e pensamos se calhar não és assim tão boa pessoa como eu fiquei, porque lá está, nós só nos lembramos da última memória que temos. É o que fica mais forte na memória. E portanto, quando eu estava a ler os livros e cheguei a essa parte, fiquei afinal o Dumbledore não era assim tão boa pessoa. A questão é, ele é boa pessoa, ele só estava a tentar causar o mínimo de danos. Porque ele já estava a ver o Grindelwald a acontecer. O mal menor para o bem maior. Porquê que achas que o Dumbledore não contou nem sobre o passado dele, nem sobre os talismãs da morte, nem sobre alguns pormenores dos Horcruxes ao Harry? Achas que ele... No livro, o Harry, há certas partes em que dão a entender, se calhar ele achava que ia ter muito tempo para o fazer. Mas entretanto, e eu também acho que mas a questão é, ele já sabia que ia morrer por causa da maldição. Eu acho que a partir do momento em que ele tem a maldição é que é tipo fim da Ordem da Fênix. Sim. Pronto. Eu acho que ele ficou de género, ok, isto vai dar porcaria, eu tenho que começar a tipo, preparar o Harry tipo, o melhor que possa, com o máximo de informação possível. Porque, por exemplo, realmente é um bocado parvo ele não ter dito que os Horcruxes destruíam com a espada. Não sei dizer porque é que ele não lhe disse. Mas, por exemplo, sobre os talismãs da morte e a vida pessoal dele, acho que é um bocado tipo... Ele via muito o Harry... Ele cada vez... conta do Harry, basicamente. É isso. Eu, se fosse professor, não ia contar ao meu aluno, por mais que o Dumbledore, quanto mais o tempo passava, mais considerava o Harry como um igual a ele. Eu acho que ele até achava... Eu não acharia difícil de acreditar que o Dumbledore até acharia que o Harry fosse melhor que ele. Ele diz isso. Porque... Ele, quando é aquela parte que o Harry morre... Sim, o Dumbledore diz que o Harry é o melhor dentre eles os dois e por isso é que o Harry mereceu os talismãs da morte e o Dumbledore não. Sim, porque lá está, o Dumbledore, ao pensar de forma tão lógica, ele tinha aquelas dúvidas, como tu mencionaste, porque ele tinha muitas dúvidas sobre, ok, eu sei que o que eu estou a fazer é uma coisa boa, mas às vezes, infelizmente, tenho de ir por caminhos que não são os melhores possíveis, porque ele queria sempre ir pelos caminhos melhores possíveis, mas às vezes simplesmente não dá. Eu acho que ele é um bocado mal compreendido, para mim. Isto é tudo, obviamente, a minha opinião, não é?
mas eu sempre achei que ele fosse muito mal compreendido porque, bem, mais vale tocar na cena do Harry ser sacrificado. O Dumbledore, nós não sabemos quão detalhadamente é que eram os planos do Dumbledore para o Harry. Nós não sabíamos se, ok, chegámos a um ponto em que destruímos todo. Sabemos lá se o plano do Dumbledore não era, ok, vamos destruir todos os Horcruxes, vamos matar o Voldemort e depois o Harry fica vivo e pronto, tipo. Metemos-lhe mais feitiços de proteção, whatever, vamos pesquisar todos os livros que existam até conseguirmos destruir o Horcrux dentro dele. Mas é que o Horcrux nunca iria ser destruído a não ser que matassem o Harry, porque a parte da alma do Voldemort só volta para o Voldemort se o Voldemort tivesse um grande momento de arrependimento que o Voldemort não queria ter. Mas, por exemplo, é que isto envolve... É que é assim, eu acho que o plano dele era mesmo destruir os Horcruxes e depois meter o Harry contra o Voldemort e sabia que o Harry não ia morrer. E como é que ele sabia isto? Porque no quarto, isto foi-me bem confusão agora quando estava a ler, no quarto o Voldemort usa o sangue do Harry para... Sim, tu mencionaste isso no live. E ele diz tipo, curioso ou uma coisa assim, ou ele fica feliz por saber que o sangue dele foi usado, não é? O que é que acontece? Quando o Voldemort usa o sangue do Harry para regenerar um corpo novo, ele está a pôr a parte do encantamento da proteção em si mesmo. O feitiço, o encantamento, é tão poderoso que existe por causa do sangue, especificamente. Sim. Eu sei que toda a história é um bocado... Não interessa de onde vens, mas aqui é que vemos o quão importante é um bocado o sangue. Mas pronto. Ou seja, quando o Voldemort ataca o Harry, apesar do Harry morrer, o encantamento que o protege ainda continua a existir no próprio Voldemort. Sim, ok. Sim, faz sentido. Portanto, o Dumbledore, eu acho que na altura já sabia que aquilo ia... dar ali um risco qualquer. Impedir que o Voldemort derrotasse o Harry, ou matasse o Harry. Se tens duas almas, tu tens a alma do Harry e a alma do Voldemort dentro de um corpo, se tu atacas o corpo e não consegues destruir a alma de um, vais destruir a alma do outro. Portanto, porque o Avada Kedavra é basicamente isso, é tipo um final de alma, tipo cortas ali a alma no momento. Por isso é que as pessoas tipo, morrem tão rapidamente e por isso é que é preciso fazer o Avada Kedavra para os Horcrux. Isto ainda sobre o Dumbledore, não contar ao Harry a vida dele e certa parte do plano. A Susana diz não contou porque sabia que o Harry não iria confiar mais nele, ou pelo menos não ia confiar tão cegamente. E a Vanessa diz que falar do seu passado tornava-o mais vulnerável e penso que ele quis ser aquela imagem de força e poder até ao fim. Também faz sentido. Depois a Vanessa acrescenta que naquela parte do Dumbledore dizer que o Harry era o melhor deles os dois, ela diz, acho que se refere ao Harry ser melhor pessoa porque não queria possuir os talismãs para ser o Senhor da Morte, exato. O Harry merece os talismãs da morte exatamente porque não os queria para ele próprio. É como a pedra no primeiro livro. Sim, portanto é um bocado um paralelo. A Susana diz, será que eu fui a única que ficou desiludida pelo Harry não ter morrido de forma permanente? Acho que muita gente ficou, por acaso. Eu desta vez que estava a ler, fiquei tipo, ele podia ter morrido. Era ok. E depois víamos a batalha a decorrer com outras pessoas. Íamos ver através do Neville. É assim, não desgosto deste final, não é? É isso. Não acho que seja... Mas já falamos do final mais para a frente. Noutro universo, esse final existe. Portanto, não te preocupes. Sim. Num universo paralelo, existe. Numa fanfic qualquer, existe. Queria só acrescentar a última coisa sobre o Dumbledore querer sacrificar o Harry nós não sabemos exatamente quais eram os planos, porque dizer que o Dumbledore queria sacrificar o Harry é um bocado redutor. E depois nós não sabemos quanto tempo é que ele pensou, quanto tempo é que ele debateu, quanto tempo é que ele ficou. Nós não sabemos se ele já tinha decidido, só sabemos que esse era o plano base, era o que teria que acontecer, não sabemos quantas dúvidas... Nós sabemos uma pessoa que diz isto tem que ser feito, porque senão fim do mundo, gente, querem o quê? Ou ele morre, ou nós morremos todos. Portanto, tem que ser feito. Tipo, nós não sabemos se o Dumbledore não ia simplesmente chegar ao Harry e dizer, olha, isto é assim, isto é assado, e tu tens de morrer para o mundo ficar bem. Portanto, o que é que tu queres fazer? Não sabemos se não ia acontecer assim.
E o Harry ia dizer, ok, eu morro, né? E se calhar o Dumbledore estava à espera disso, e se calhar Sim, eu faria acho essa que eles pergunta de forma a dão. manipulá-lo. Eu acho que eles dão a Foi, foi. entender. Eu fiquei com a sensação, isto não está escrito, é só a minha percepção, que o Dumbledore dá a entender que ele criou o Harry para que ele quisesse sacrificar-se pelos outros. E Porque isso não é. o Dumbledore acaba por ter bastante mão na educação do Harry enquanto ele está na escola, né? Isso é muito manipulador, mas ao mesmo tempo, quantos de nós não gostaríamos de ter sido criados com os melhores valores e termos sido tornados numa melhor pessoa, mesmo que isso vá levar É à assim, nossa morte? Queres ser uma má nada pessoa e diz. sobreviver ou uma boa pessoa e viver? Mas é assim, nada Uma má diz que ele pessoa. o manipulou para aquele fim. O que Exato, ele exato, diz sim. é: eu criei-o assim, já estava à espera que isso acontecesse. Não é tipo, eu Sim. fiz de propósito para que isso acontecesse. Eu sei Sim. que ia acontecer. Já agora, tu achas que. Eu confesso que não percebo muito bem qual o papel dos talismãs da morte na posse do Harry. Como assim? Porque tudo o resto, a sobrevivência dele é toda explicada à volta de encantamentos de sacrifício e de sangue e de amor e disso tudo. Sim, sim, sim. Portanto, para que é que serviam os talismãs da morte? Era se isso falhasse? Mas eu não estou a perceber bem o que é que tu queres dizer. Ou seja, como assim os talismãs na pose do Harry? Para que é que serviu o Harry ter os talismãs? Nível de escrita, não sei, eu acho que foi um bocado. Ela quis incluir mais. Nos todos os livros há sempre. Os livros são um bocado. Têm uma fórmula. E todos os livros, ou quase muitos dos livros, incluem um objeto antigo que existe antes do Harry, seja extremamente antigo, como a pedra e a câmara, seja mais ou menos recente, como O diário? o diário e o livro de poções do Snape, que é o do sexto, ou o Cálice de Fogo, que é bastante antigo. Portanto, acho que esta é um bocado a maneira dela dizer: pronto, então o objeto antigo daqui são as talismãs da morte. É um bocado para continuar a forma até ao fim. E porque os talismãs da morte fazem sentido com toda a mensagem do livro, dos livros que são os feiticeiros têm medo de morrer e isso torna as pessoas assustadas. O Voldemort era uma pessoa que tinha imenso medo de morrer, o Dumbledore e o Harry são pessoas que não tinham qualquer medo de morrer. E os talismãs da morte servem exatamente para isso. São a representação dos desejos do Voldemort, que são um objeto para não morrer. Na verdade, se o Voldemort fosse mais, não fosse tão arrogante e fosse só um bocadinho mais perto, ele tinha feito os Horcrux e ainda ia à procura dos talismãs. E assim Pois, ficava com os dois. deixa-me só responder. A Patrícia disse os talismãs eram o plano do Voldemort e não do Harry. Não, o Voldemort nunca Não, soube dos talismãs. Ele só ele conhecia sabia, uma varinha muito poderosa. Ele nem yeah. sequer queria. Tanto Não que ele tinha sabia o dos anel e nem outros. reconheceu. Exato, Tanto que ele exato. tinha... Espera aí, a Inês disse: eu acho que os talismãs não fazem muito. São mais uma lenda que mostra como os objetos ditos poderosos podem trazer destruição aos feiticeiros que ficam obcecados por eles. Mas o que é que tu Sim. achas em termos do plano do Dumbledore? Porque lá está, ele deixou pistas para o Harry chegar aos talismãs. Acho que era é um bocado como tu estavas a dizer, que é o Harry não os queria, portanto merecia-os. E o Dumbledore se calhar tinha a mesma mentalidade de ao menos eu sei que tu com os talismãs vais fazer algo de bom para o mundo. E mais vale nas tuas mãos do que noutra pessoa. Mas, ou seja, nós temos de assumir que os talismãs eram só objetos muito poderosos e não. Sim, não. Eu acho que o próprio. O Eu acho que o Dumbledore diz Dumbledore. isso, sim, na plataforma ele diz isso. O Dumbledore. Eu que sempre assumi que. Então, se ele sabia que eram simplesmente objetos poderosos, porque é que ele os criou tanto? Se não pela lenda. Porque, E eu não, sempre porque dá assumi que muito fosse. poder. Sim, eu sempre assumi que fosse um. Mas eu assumi que era tanto pelo eu quero poder, tanto como. Epá, e se for verdade? Ao menos tenho o meu poder e tenho tipo uma lenda. Porque eles estão a. É como estar à procura do Eldorado, tipo. Sim, Mais que pelo ouro é pela lenda. mas é que o Dumbledore é muito Hermione, portanto, Hermione. Sim. Portanto, ele, Tanto que ele ele, queria era a varinha. ele Quer dizer, não, ele queria a inicialmente pedra.
Ele inicialmente queria a varinha e depois queria a pedra, acho eu, porque. Pronto. Mas isso por acaso lembrou-me outra coisa que eu vi ontem que é, curiosamente, os talismãs acabam com a pessoa errada, ou seja, o manto esconde a pessoa da morte e acaba com o Harry, que é uma pessoa que enfrenta a morte sem qualquer medo e que se atira para a batalha sem pensar. A varinha, que é um objeto Poder? de luta, de poder, de destruição, etc., calha na mão do Dumbledore, que era uma pessoa que nunca a usaria para tal. E a pedra calha na mão do Voldemort, que não tem laços a ninguém que queira. exatamente. Uau. Enquanto que faria mais sentido a pedra. Quem queria a pedra era o Dumbledore, quem queria a varinha era O Voldemort? o Voldemort. Não, ao contrário, quem queria a varinha faria mais sentido no Harry, porque é uma pessoa que queria usá-la com destruição, mas pelo bem. E o Voldemort quereria o manto porque esconde-o da morte. A Rita pergunta: não será do género, vais para uma guerra, mais vale ir armado com alguns dos objetos mágicos mais poderosos de todo o sempre? A questão é que se faz sentido. Mas não sabemos até que ponto é que o Dumbledore esperava uma guerra. Não é bem isso, é que eu acho que o Dumbledore já tinha. Isto era o plano B só. É isso, tipo, caso tudo falhe, olha, toma lá. A Inês diz: o Dumbledore percebeu que o mestre da morte que ele ainda fala não é quem subjuga a morte, mas quem a ela se submete voluntariamente. Eu gostava de saber qual era a tua opinião sobre a entrada na torre de Ravenclaw, visto que tu és Ravenclaw. Opa, eu tenho imensa pena que isso não tenha aparecido no filme, mas percebo que não faria super sentido. Até porque eles queriam manter as coisas mais tipo salão, escadas, courtyard. Tipo, queriam manter esses três elementos. Eu gosto imenso porque nós chegamos a ver a sala comum de... não chegamos não. Vemos as cozinhas, não vemos a sala da Hufflepuff. Mas vemos a de Slytherin, não vemos? Ok. Por acaso é pena ela não ter feito eles irem à sala da Hufflepuff, porque era o Harry, o rapaz que foi a todas as salas comuns, era engraçado. Era tipo o Marauder de nós fizemos tudo o que havia para fazer, o Harry também. Eu gosto, acho bem engraçado, acho um bocado egocêntrico a ver uma estátua da Rowena na sala comum. Porque tipo... Mas ninguém diz que foi ela que lá pôs. É verdade, é verdade. Sobre a sala, eu acho giro em teoria, péssimo in the long run. É muito giro, tens de fazer uma pergunta para entrar na nossa sala comum. Nós somos a casa da inteligência. E depois é tipo, ok. Mas agora imagina, tens de estar a responder perguntas quando já tens exames e tudo isso durante tipo 7 anos. Eu não quero, obrigado, mas não. Eu uma vez vi um post muito giro que era: há de haver um aluno de Ravenclaw que todas as perguntas que a gárgula, não era uma gárgula, era... É a maçaneta da porta. Que a maçaneta pergunta, todas as respostas que a pessoa dá era tipo, a resposta é, não é uma batata. Isto está tecnicamente correto. Até que houve uma pergunta que era mesmo uma batata. Mas é engraçado que quase que parece que a J.K. Rowling cai no preconceito de vêem, os Ravenclaw são os espertos, e depois chega a Luna e dá a volta à pergunta de forma criativa e de forma à Luna, não é? E nós vemos tipo, não é só ser esperto, é saber tipo ter esperteza pessoal, if that makes sense. Não, mas eu percebi o que é que queres dizer. É saber interpretar o mundo. Pronto, nós já ouvimos 2 questões que a maçaneta faz. Pois eram. A maçaneta pergunta ao Harry quem é que vem primeiro, a Fênix ou a Pena, ou as cinzas, ou assim uma coisa. E ela diz que um círculo não tem princípio início. Nem fim, ou não tem Exato. início. E depois, uma que eu gostei muito, que a maçaneta pergunta à McGonagall para onde vão os objetos desaparecidos, e a McGonagall responde para a não existência, o que equivale a dizer tudo. Eu não percebi muito bem a resposta dela, mas não era isso que eu queria pegar. A não ser que saibas explicar melhor. Não, parece-me só uma cena de it goes into the void and the void is all around us. Parece um bocado isso. O que eu queria pegar é o seguinte. A questão que a maçaneta faz é para onde vão os objetos desaparecidos. E o Harry, naquele momento, está à procura de um objeto desaparecido. A minha questão é, será o próprio castelo, de alguma maneira, sabe... Tipo, que o Harry precisa de ajuda? Exato. Sim. Eu não acho
Eu não acho assim tão mal, porque existe literalmente uma sala que te ajuda em tudo o que tu precisas. Seja tipo a ir à casa de banho, a esconder coisas, a criar uma sala de duelos, seja onde for. Portanto, há literalmente uma sala que te Uma ajuda. camarada para. Yeah, exato. Portanto, eu acho que é um bocado uma espécie de. Com tanta magia que o castelo tem tanta magia nas paredes, nas escadas, nos quadros, no salão, à volta, nos círculos protetores, whatever. Tem tanta magia e tanta dessa magia foi apenas criada por 4 pessoas que essas pessoas acabaram por criar uma espécie de mente coletiva dentro do próprio castelo. Da mesma forma que se calhar os quadros têm personalidades e agem de uma certa forma, o castelo também poderia fazer isso à sua própria maneira. E lá está, como o Dumbledore diz, ajuda será sempre dada em Hogwarts àqueles que precisarem, ou àqueles que pedirem, uma coisa assim. Uma coisa que eu acho que nós já mencionámos noutros lives, mas eu quero deixar claro, no livro os Slytherin não são metidos nas masmorras, como é Ela no não filme. joga para fora. Ela diz, quem se quiser ir embora vai, a Pansy levanta-se e diz, ali o Harry apanha no Dano ao Voldemort, e a McGonagall diz, pronto, pode ser a primeira a ir. Mas tipo, Yeah, dá-lhe uma em costa de nenhum mão. momento eles foram maltratados, Yeah. ok? É isso Sim, que eu ok. quero deixar claro. Infelizmente o filme acaba por cair um bocado dentro da cena dos Slytherin são todos maus. E portanto, vamos agora vingar-nos dos que são todos maus. Mas eu por acaso também vi, nos vários vídeos que vi, para me relembrar do coisa, vi um comentário sobre essa decisão que é: então, mas ela assim está a mandá-los para o exército do Voldemort, está a mandar reforços para o outro lado, Mas, em vez de ficar com reféns. mas isso não é a coisa acertada a fazer. Claro que não é, mas numa guerra ela não ia maltratar os reféns, mas ia dizer: vocês tanto não vão para lá como não vão para lado nenhum, ficam aqui quietinhos, ficas sentado a pensar no que fizeste, nas masmorras. Ok, ainda por cima as masmorras é eram que- literalmente o comum deles, não era tipo masmorras. Se ela tivesse mandado para as masmorras como fez no filme, isto é. Mas é que o castelo estava a ser destruído, eles podiam muito bem ter sido esmagados por um Yeah. pedregulho. Portanto, eu acho que a escolha acertada é sempre, lá está, dar escolha. Verdade. Independentemente se isso depois te. Morte Exato. ou não. Exato. Pronto, falando de Slytherins, há uma certa parte nas memórias do Snape que ele demonstra, já não me lembro porque ele demonstra uma grande coragem, ou Dumbledore diz tu és muito corajoso, não sei quem E é. ele diz: às vezes acho que sorteamos cedo demais. Sim! Eu acho que não, porque nós nunca vemos mudanças assim tão radicais entre pessoas. Porque, por exemplo, tal como o Peter Pettigrew é tipo, mas é um Slytherin, ele não é nada Gryffindor, é Jen. Ele não é corajoso, mas ele ambiciona, Mas ele valoriza muito. ele valoriza a coragem e valoriza aqueles que são corajosos por ele. Tipo, eu não acho que isso seja ser ambição, porque ele não quer estar num sítio alto, ele apenas quer sobreviver e apenas quer estar com aqueles que têm a coragem para fazer aquilo que ele não pode. Eu não concordo com o Dumbledore. Eu acho que é completamente possível mudar de personalidade e mudar de uma casa para outra, mesmo que sejam casas opostas, mas eu acho que isso é algo que só acontece sobre eventos muito traumáticos, como tipo morrer um pai quando tu és quando tu estás na adolescência. Mas é que o Snape passa por eventos traumáticos. Tipo, para ele, a mulher da vida, não é a mulher da vida dele, é a obsessão da vida dele. Mas eu acho que ela não era a mulher dele, não é? De todo. No caso do Snape, ele era demasiado teimoso para mudar. Tanto que eu acho que ele não mudou, honestamente. Sim, eu acho que, lá está, ele ser Slytherin não o impede de ser corajoso. É isso. Até porque ele continuava a mostrar a ambição de querer ser professor de defesa, de querer ter respeito pelos alunos, mesmo que fosse por mau caminho, etc. Tu achaste que todas as personagens tiveram um fim justo? Ou seja, todas as personagens acabaram de uma maneira que faz sentido? Narrativamente, Sim. como é tantas personagens, mais ou menos. Porque Há alguma que tu achas que se calhar devia ter acabado de outra maneira? É assim, Isto sem levar para do género era a minha personagem preferida, não devia ter morrido, né? Não é bem essa a questão. o que é que acontece aos pais do Malfoy?
A última vez que os vimos, eles estão Do lado dos bons, no medo, no cantinho, a num chorar ou cantinho, whatever. exato. E tipo, ninguém lhes diz nada. Mas ele aparece no. Porque ele aparece na plataforma, não é? Sim, Porque sim. nós sabemos que o Draco fica bem e eu acho que ele merece ser perdoado, até porque nós não o vemos a fazer assim coisas assim tão más. A única coisa que ele fez foi realmente levar os Death Eaters para o meio de Hogwarts, mas lá está, ele não andou a matar pessoas, mesmo ou pelo menos não andou a fazer diretamente. E todas estas coisas que ele E estava a ele não, fazer não o fez. foi enquanto menor, enquanto pessoa que não tinha exatamente muito poder sobre as suas próprias decisões e uma pessoa que estava tipo a fazer aquilo pelos pais, a fazer aquilo pelo Voldemort, a fazer aquilo por ele próprio, ele estava a fazer aquilo por milhares de razões, todas elas boas, na verdade, tipo, porque ele estava a sobreviver. Portanto, acho que ele acaba bem, mas se os pais dele tipo, não acabaram em Azkaban, pelo menos o pai dele, acho que a mulher, não sei se foi assim tão má, porque nós nunca a vimos a fazer uma coisa tão boa, e ela até ajuda imenso o Harry, mas acho que o pai devia acabar em Azkaban, a mãe não sei. Sobre os outros que, por exemplo, morreram, A Vanessa está a dizer, acho que teria sido mais poético morrer o Percy em vez do Fred. Era quase como que sacrificar-se em prol da família e desculpasse por tudo o que lhes fez. Eu mas acho eu acho que o ciclo do que Percy já estava fechado. exato, eu acho que o facto de ele ter voltado já era a redenção dele. É que ele não voltou e pediu desculpa, ele voltou e lutou ao lado deles. Não foi tipo, desculpem, vou para casa, vocês fiquem aí. Não, ele Sim, ficou lá a lutar. e foi de uma maneira tipo de pânico, de eu quero salvar a minha família, portanto Sim, sim, sim. acho que Quando a coisa apertou, era não um fez a decisão bocado certa. errado até, tipo dar-lhe um redemption arc e depois Matá-lo. matá-lo ali e imediatamente a seguir. Como nos jogos ou como em animes em que o primeiro boss, quando depois fica bom, ou morre ou fica tipo, muito fraquito. Mas eu acho que o Percy não devia ter morrido, ainda bem que não devia ter morrido. Está bem como está, na minha opinião. Acho muito bem um dos gêmeos ter morrido, porque eles eram aquelas pessoas, eram se calhar Eu as pessoas acho, mais felizes eu da acho série toda. que é um bocado a demonstrar que Não há. os bons morrem na guerra. Sim, é uma coisa de não há quem escape. Exato. E ainda bem, acho que se ela tivesse morto os dois, era um bocado tipo. Não, ia, não me ia bater com tanta força, porque o facto de um ficar para trás é o que tipo magoa um bocado mais, porque é de género, morreram os dois, que pena. Mas o facto é tipo, morreu um. É quase como um casal, estás a ver? É estranho. Algo. Preto é fácil de entender, o cinzento é difícil de lidar. Get it? Portanto, morrerem os dois seria preto, morrer só um é muito cinzento. Quem é que mais morre? Isso também vai um bocado de encontro ao morrerem o O Lupin e Lupin e a Tonks. Tonks, Eu quando tu contaste, eu ia dizer, porque podia ter morrido um casal que já tivesse os filhos crescidos e soubessem como lidar com a situação, mas não, morre um casal que acabou de ter uma criança e que estava agora a chegar à felicidade. Eu ia dizer, não sei se não faria mais sentido se calhar só ter morrido um deles, porque seria ainda mais triste, ficou um deles para trás, mas agora que depois disso a cena dos gêmeos não faria sentido pegarem dois casais e cortá-los ao meio. Tipo, tem que haver diversidade. E, portanto, faz sentido que eles acabem os dois mortos, até porque a Tonks é fixe nos livros, tem adições muito boas, mas ela não ia ter muito mais para dar e o Lupin também não. O Lupin acho que já tinha feito tudo. Sim, Na história do Harry, na Na linha. história do Harry, efetivamente. Ambos, e principalmente. A Tonks é bastante secundária, o Lupin é mais principal na vida do Harry. Mas o Lupin, principalmente, ele chega, ele faz o papel, ele vê o Harry a crescer um bocadinho, vai-lhe dando algumas lições de vida, e mesmo neste livro ainda faz o Harry crescer um bocado mais, porque nós vemos aquela interação em Grimmauld Place em que o Harry, tipo, basicamente, tipo, quase que dá um bitch slap ao Lupin porque ele está a agir como um cobarde, e isso, de certa forma, faz o Harry crescer, porque eles ali estão como iguais. O Harry está a gritar com o Lupin como se eles fossem amigos, eles já nem são tipo uma vez tu foste meu professor, é tipo, não, nós somos iguais. E nem era como o Sirius em que era tipo, é como quando eu estava com o James. Não, é mesmo tipo, este Potter é diferente e
consegue segurar-se sozinho. E portanto, o Lupin já tinha feito, já se tinha tido espremido todas as lições de vida do Lupin que podiam ser tiradas. Portanto, narrativamente faria todo sentido ele morrer. É um bocado como o Dumbledore também, faz sentido ele morrer ali. A Tonks é um bocado tipo, vai de arrasto quase, tadita. Mas como, eu não me lembro se a J.K. disse isto oficialmente, mas eu sempre entendi que ela mata-os que é para o Teddy ser um bocado como o Harry, em que é tipo, são os miúdos que crescem sem pais depois da guerra. Por causa da guerra, sim. Mas ele é mais como o Neville, porque ele acaba por viver com a avó, né? Porque foi a única que sobreviveu. Yes. E porquê é que achas que o Colin Creevy morre? Nós vemos o Colin mais vezes sem ser no segundo. Eu acho que sim, não é? Só que eu não me lembro. Ele aparece em quase todos os livros, nem que seja a dizer tipo Harry, vem aqui, e o Harry a desviar-se dele. O Colin é o Dobby parte 2. O Dobby morre a meio do livro, no primeiro terço do livro, mais ou menos, ou a meio, uma coisa assim. O Colin morre, tipo, no fim, acho eu. Portanto, o Colin é um bocado o reforço do Dobby. Olha esta criança, olha esta pessoa extremamente inocente, extremamente que só queria o bem de todos e principalmente só queria o bem do Harry, porque a coisa em comum entre o Dobby e o Colin é que eles queriam muito, muito o bem do Harry. Eles tinham exatamente a mesma visão do Harry, que é tipo, tu és tão bom, tu és mesmo fixe, tipo, era mesmo muito inocente. E portanto, era mesmo, acho que foi para reforçar aquela cena da morte da inocência quase. Eu honestamente, eu acho que pelo menos seria assim que eu faria. Se eu fosse a J.K. Rowling e tivesse a escrever os livros, se eu chegasse agora ao fim, eu pegava na lista de personagens e fazia tipo, quem é que faz sentido morrer? E começava tipo a listar personagens. Porque acho que para mim era o que faria sentido. Eu acho que ela fez isso um bocado, mas se calhar não. Não sei, se isto fosse uma guerra a sério, haveria muito mais mortos, né? Claro, não é? Porque os Death morrem todos. A lista já é grande. Gente, o Dumbledore é a minha personagem favorita e eu fiquei feliz que ele morresse. Fico muito triste. Fico feliz que faz uma boa história. Sim, era um bocado aquilo que tu estavas a dizer de ele teve o seu propósito e pronto. O que dá nessa pena no Dumbledore é que ele era a pessoa mais inteligente e ele ainda podia fazer coisas boas para o mundo mágico, mas ao mesmo tempo ele já tinha feito tanta coisa boa que não faria sentido narrativamente ele ainda continuar a dar coisas boas ao mundo mágico. Mas é que para o Harry já não ia... Sim, para o Harry já não ia dar nada, exato. Eu nunca tinha reparado numa coisa, mas a J.K. Rowling basicamente emparelhou toda a gente. Ela fez com que toda a gente se casasse e tivesse filhos. Literalmente toda a gente tem filhos. Aí a seguir. Ok. Porque foi o comentário da Inês Amores, que ela estava a dizer que não gostou muito de... Pronto, no final agora casam-se todos, têm filhos. E eu por acaso estava a falar sobre isso com um amigo meu há uns tempos. E ele disse uma coisa que eu nunca tinha pensado, é que a J.K. Rowling é muito conservadora nas relações, porque casaram todos com os high school sweethearts, exato. Yeah. Os amores do secundário. E depois tiveram 3 filhos, é tipo... Sim. Tiveram filhos como uma cambada de Mormons, foi tipo aquilo é até acabar. Se bem que temos de pensar que se calhar na altura deles, não sei se fazia sentido demograficamente ou não. A minha questão também é, não podemos esquecer que a J.K. Rowling, quando começou a fazer os livros, estava solteira com a filha dela. E, portanto, faz bastante sentido, porque nós sempre, quando nós começamos a pegar no contexto ao mesmo tempo que um livro, as coisas começam a fazer muito mais sentido. A Harry Potter é um bocado assim, infelizmente não acho que seja muito, há livros que são muito mais, mas a J.K. Rowling só tinha a filha. A maior fonte de felicidade, obviamente que os livros eram uma boa fonte de felicidade, não é? Mas seria a filha dela, tendo em conta que ela tinha saído de uma má relação, blá blá blá, não estava numa vida fácil quando começou a escrever. Portanto, faz sentido que quando ela acabe, ela considere, e eu não acho que seja uma coisa, acho que é diferente para cada pessoa, mas faz todo o sentido na visão dela, e que é o que ela nos quer deixar e o que ela quer deixar às personagens é um futuro com filhos, porque é a felicidade que ela conhece. Ou seja, ela quer deixar a mensagem de... Ela não quer deixar a mensagem de
os filhos são a única maneira de trazer felicidade, é mais uma mensagem de os filhos podem ser uma excelente forma de felicidade. Obviamente que quando nós escrevemos, ela podia muito bem ter simplesmente feito algumas das personagens terem filhos, não precisavam de ser todos, mas eu imagino que seja um bocado mais assim, nessa de eu amo tanto a minha filha, ela foi o meu porto durante muitos anos e portanto eu quero que todos conheçam essa felicidade. A Vanessa pergunta se achamos que o Harry e a Ginny eram o casal ideal para o final da história e depois se o Ron e a Hermione também. Eu acho que o Ron e a Hermione sim, porque eles eram opostos. E complementam-se, né? Exato. O Harry e a Ginny, não sei. Eu não desgosto de os ver juntos. Eu também não, mas é que eu não imagino o Harry com outra pessoa. Ou seja, não é que tipo, eles são mesmo meant to be, não é? Se não fosse com a Ginny eu ficava tipo, então vai ficar com quem? Com a Luna? Não. Pois, é que ao longo dos livros, exato, nós vemos, a certa altura ele compara a Cho com a Ginny, a dizer tipo, pois a Ginny não chora, é uma pessoa forte e não sei o quê. Portanto, vai-se percebendo o que é que ele gosta nela e faz todo o sentido que ele goste disso nela. Yeah. Mas ao mesmo tempo eu também acho que eles são um bocado demasiado parecidos. Sim, mas podem ser parecidos numa coisa e encaixar noutra. Também é verdade. Eu vou dançando para... Pronto, a Susana, que há bocado disse que preferia que o Harry tivesse morrido e nós percebemos porque é que ela disse isso. Diz que se ele tem que viver, que seja com a Ginny. E que a Hermione pertence ao Ron desde o primeiro livro. Eu, por acaso, no livro, eu acho que noto mais no filme do que no livro. Não, essa ligação. 100% é mesmo beating the dead horse. A Marta diz que o Ron e a Hermione não deviam ter ficado juntos, ele é demasiado infantil para ela. Ele é demasiado infantil, mas eu acho que a Hermione aprendeu a lidar com isso. E ela aprende a gostar disso. Eu acho que ela aprende a gostar disso e ele aprende a quando é que pode ser infantil ou não. E ela também aprende, é isso que a faz literalmente beijá-lo no livro, que é ela aprende que ele também sabe ser woke. Sim, ele também tem boas intenções. É isso. Ele também consegue ser um cavaleiro de justiça, ele também consegue ser lutar pelos outros. Isto, para quem não se lembra, quando eles estão na sala das necessidades. Sim. E o Ron diz, mas temos de salvar os elfos domésticos, temos de levá-los para um lugar seguro. E a Hermione basicamente atira-se. Ela faz tipo, she eats herself onto Ron. A Susana diz que alguém se incomoda pelo facto da história se passar nos finais dos anos 90 e a Hermione não ter um telemóvel. Isto vai levar a algum lado. Eu sei bastante sobre muitas coisinhas diferentes no mundo de Harry Potter, tipo feitiços, não sei o quê, bababá. Mas uma coisa que eu sou péssimo em relação a factos sobre Harry Potter é datas. Eu sou péssimo nas datas em que os livros passam. Mas é porque, para mim, os livros são dentro de uma bolha. Eu acho que ela até fez um bocado mal em ter dado datas às coisas, porque tipo, as coisas não precisam de datas. Podia ter sido em época. Ela dá e não dá. Sim, tipo, ela começou a dar mais ênfase e mais peso depois. Não é isso. É que eu acho que as pessoas fazem as contas a partir do ponto da Segunda Guerra Mundial ter sido em paralelo com a luta do Dumbledore e do Grindelwald. Então a culpa é das pessoas. É o que eu tirei dessa Não, mas faz sentido que os livros coincidam mais ou menos no sítio onde foram escritos ou acabados. Para mim aquilo é completamente intemporal. Podia ser hoje, podia ser há 20 anos. Até porque ela corta logo essa cena das tecnologias através de não há tecnologia em Hogwarts. A Maria João pergunta se só eu gostava de ter visto o Harry com a Luna. É que eu acho que também não, é bom... é que eu ia dizer nunca, porque eles são claramente amigos e a Luna é um bocado a forma do Harry, tipo, vê, o Harry é mesmo boa pessoa, ele não julga ninguém, tipo, nem os maluquinhos. É uma forma, é isso que ela serve, é para isso que ela serve na história. E também é uma forma de mostrar, tipo, o Harry não é um bro que só se dá com gajos, tipo, ele é amigo da Luna, é amigo da Ginny, é amigo da Hermione.
Mas a Hermione também lá está. Porque a Hermione ao mesmo tempo, a Hermione é um bocado um bro. Tipo, ela faz Sim, parte. ele diz que ela é como uma irmã. Sim, e não é só isso. A Hermione não é Maria Rapaz, exatamente. Tipo, é um bocado. Mas o facto dela estar num trio que é com mais dois rapazes faz com que muita gente de fora, principalmente outros rapazes, a vejam como tipo mais um bro, you know? Por isso é que, por isso é que eu. Isto voltando voltando a não sei quantos livros atrás, quando ela veste o vestido azul, eu para mim gosto mais que o vestido seja cor-de-rosa. Porque, ok, é verdade, as cores não têm sexo, nem têm género, nem nada. Isso é uma estupidez, tendo em conta a altura em que os livros foram escritos, não é? E a clara intenção que aquelas cores deveriam ter, acaba por ser tipo, vem eu uso azul, portanto eu sou uma Maria Rapaz, mesmo quando estou bonita. Enquanto que no filme é mais tipo, vocês pensavam que eu era feia e não era atraente e não era romântico, agora olha para mim, cabelo esticado, vestido de rosa, menina. Só sobre o Neville ficar professor faz ainda mais sentido porque o Neville fica o professor que se calhar ele gostaria de ter visto o Snape ser. Porque nós vemos o Snape. O Neville tem uma boa relação com os professores, porque nós vemos ele ter. Uma boa não, mas tem relações com os professores, porque ele tem uma relação com o Snape, tem uma relação com o Moody, tem uma relação com a professora Sprout. A McGonagall gosta muito dele. Eu acho que a McGonagall gosta muito de todos os alunos. De todos, sim, sim, mas sim. no livro anterior, ela está a passar-lhes os horários e ela diz: pensei que querias seguir. Diz: tu não tens nota para ir para a transfiguração, mas tens para ir para encantamentos, porque é que não vais? E ele diz: minha avó queria que eu fosse, não gosta muito de encantamentos. E a McGonagall fica tipo: só porque ela chumbou, não quer dizer que seja mais. Não me lembrava. Ela chumbou, mas nós vemos que ela dá uma coça aos Devoradores da Morte. Sim. Eu adorava ter visto isso no filme, adorava bué. Mas ele também tem uma relação com o Slughorn, porque ele depois também faz parte do clube. Portanto, faz tudo. Ele deixa de fazer parte do clube. A sério? Não me lembro exatamente no livro. No filme sei que sim, mas no livro não me lembro. Portanto, é um bocado uma trajetória sempre com professores, portanto, faz sentido e é um final bastante feliz que ele se torne professor. Tu querias falar de um paralelismo qualquer sobre. Na verdade eu é que queria perguntar-te isso. Força. Ok, portanto, bem-vindos ao live de Por Trás dos Livros com o Afonso Notskeeter. Hoje a minha convidada é a Rita. Não, mas era uma coisa que eu já tinha falado, realmente já tínhamos falado isto há imenso tempo com nós os dois. Mas eu lembro-me de ver, eu acho que é capaz de ter sido mesmo ela, a J.K. Rowling, a comentar isso sobre o próprio livro, que é engraçado tipo, ver como ela própria tipo, reconhece que ela faz certas ligações, que é o último livro, eu acho que é ela que diz, se eu estiver errado peço desculpa, mas ela disse que existem alguns paralelismos entre o último livro e principalmente tipo, as ações que o Harry faz e a religião, especificamente cristianismo. Ou seja, o Harry sacrifica-se pelo bem de todos. Morre literalmente pelos pecados de todos. Ou especificamente mais pelos pecados do Voldemort, I guess, né? Mas o Harry literalmente sacrifica-se. Nós vemos quase que o Dumbledore como Deus que o manda para a morte, quase, e guia-o através daí, e é quase como para... O Harry tem muitos pais ao longo dos livros, mas o Dumbledore é um deles. E, portanto, existem algumas características que parecem quase religiosas no livro. Eu não sou muito bom a fazer essas ligações, mas tu que releste os livros, eu queria perguntar-te se reparaste nisso. Agora que já sabias que eu te tinha dado essa... Sim, mas não reparei em mais que isso. Uhum. Pois, é isso, não... It's fine. Então pronto, obrigado. Voltamos para a live da Rita. Não, estava a pensar se os talismãs seriam tipo um símbolo... Sim, tipo as chagas de Cristo, whatever. Exato. É que, lá está, eu acho que não percebo o suficiente de religião para responder a isso, acho que é mais esse problema. Mas é que ainda por cima o Harry vai morrer e ele renasce. Sim.
O Harry literalmente volta à vida como Jesus Cristo, que é um bocado tipo, é realmente muito parecido. É É estranho. assim, a J.K. Rowling nunca escondeu nos próprios livros que Sim, sim. era cristã, né? Sim, É a sim, sim. religião dela, é o que é, pronto. Faz sentido que ela tire influência daí. É como eu disse há bocado, quando nós temos noção do contexto dos livros, há certas formas de escrita que passam a fazer muito mais sentido. A minha última questão é: o que é que tu achas do nome Albus Severus? Albus, Albus Severus Potter. Eu posso dar a minha Jack opinião, Myers Third. visto que a pergunta era para os dois, eu agora já posso vou dar a minha opinião. É assim, Isto eu no. lembra-me quando me perguntaram naquele debate sobre os livros contra filmes, era basicamente, o Snape era a única figura paternal do Harry, ou Não, uma coisa assim. O Sirius. O Sirius era a única figura paternal do Harry. E a minha resposta foi, como disse literalmente há minutos, que é, o Harry tinha muitos pais. O Harry tinha o Hagrid, o Sirius, o Lupin, o Dumbledore e o Mr. Weasley até de certa forma, vá. Isso foi, ainda conseguimos ir buscar mais alguns se for preciso. Mas ele não lhe faltavam figuras paternais. Acho um pouquinho desrespeituoso, não é desrespeituoso, mas é colocar. Ou seja, ele não está a dar o devido. Acho que ele devia ficar muito feliz pelo Snape. Tipo, olha, afinal ele era minimamente boa pessoa e acabou por morrer pelo bem maior e ajudou a derrotar o Voldemort. Portanto, good for you. Não és assim tão péssimo. Mas acho que não invalida 7 anos a levar contigo. Literalmente o Snape fez o Harry perder o último jogo de Quidditch, que era só a coisa mais importante para ele na escola. Eu nem me lembrava desse detalhe, só ontem quando eu estava a rever a coisa que eu me lembrei. E a minha segunda resposta é: acho que ele dá esse nome não porque ele quer, mas porque a J.K. Rowling quer. Porque ela queria. Eu acho que houve ali uma. Eu percebo que ele pense. Eu quero homenagear não estas pessoas, mas estes valores que me fizeram sobreviver. Não sei, eu acho que isto sou eu a desculpar. Há melhores maneiras. Exato, mas espera, deixa-me ver as reações todas que estão para aqui. Há melhores. Eu ainda quero saber a tua resposta. Não, a minha resposta é isso. Lá está, eu não concordo, né? Não, mas é a minha opinião. Não, acho que ele podia ter homenageado outras pessoas. Eu gosto muito daquela cena do o Harry no meio aos filhos como um fã que acabou de ler a saga pela primeira vez. E não leu antes de pensar. Não vá, alguém que viu os filmes pela primeira vez. Não, mas a primeira vez que eu li os livros ainda pensei, o Snape. Sim. A Inês Amores diz, eu sou apologista de Dobby Hagrid Potter. E a Paula diz, ninguém merece. Pode ser uma homenagem muito bonita e com boa intenção, mas esses nomes não combinam. Sim, de Eu facto. gostava de saber como é que a Ginny não... Eu acho que a Ginny ficou de género. Eu já tenho outros dois, ficas com isso. No meio desse, olha, eu tenho outros dois. Ainda por cima é rapaz e menina, posso fazer o que eu quiser. Ela também não tem muito jeito para dar nomes, né? Ela chamou a coruja Pigwidgeon. Pigwidgeon é giro. Eu gosto de Pigwidgeon. É um bocado estranho. Mas isso é porque já cresceu dentro de ti. Sim. Eu gostava de ver a reação do George ao nome do miúdo, que é que giro, sabias que o senhor cujo nome tu tens me arrancou a orelha? Calma. Não foi de propósito. Está nas memórias do Snape que ele estava a apontar para a mão do Devorador da Morte para ele largar a varinha e que eles se desviaram e acertou na orelha do George. Portanto, mas eu acho que eu não sei se o George, se o Harry contaria isso ao George ou não. Portanto, dependendo disso, acho que a reação seria diferente. Não, pera, a Milene tem uma questão. Ela diz que não pôde assistir à rubrica toda, claro, não faz mal, mas pergunta se chegámos a falar sobre o Creature e a atitude dele alterar-se assim que o Harry lhe deu o medalhão do Regulus, visto que no filme isso foi um bocado passado à frente. Não chegámos a falar. Não chegámos. Obrigada por mas é um relembrares. O Harry fez aquilo que o Sirius não fez e a diferença. Sim, mas o resultado está à mostra. É tudo o que eu tenho a dizer sobre isso. Não, isso é basicamente a explicação do. Eu acho que é o Dumbledore que diz isso, ou
ou o próprio Harry que pensa isso, mas isso está escrito assim, como tu disseste no Ok. livro. Eu acho que pronto, isso serve, lá está, para isso mesmo, para demonstrar que se formos simpáticos para uns, eles vão ser simpáticos de volta, não sei. E para mostrar também que havia devoradores da morte que se arrependiam Exato, sim, sim, das sim, suas sim. escolhas e mudavam de opinião e mudavam de intenções. E o Creature também era um. O Creature era a história do Creature com o Regulus, com o Locket, o Claro, O, mais a Gruta, é só tipo mais uma amostra da arrogância do Voldemort, porque o Creature só foge porque só escapa da Gruta porque tinha magia que o Voldemort achava que ele nunca teria porque ele era tão inferior a Voldemort, portanto, como é que ele poderia ter exato. tão boa magia? Uma coisa que tu há bocado tu mencionaste logo no início e depois lembrei-me de uma coisa e esqueci-me que foi o Harry conta tudo ao Ron e a Hermione durante o acampamento, etc. E a Hermione tipo, fica chateada porque ele não tem um plano. E eu agora estava a olhar para o meu diadema e lembrei-me como é que ele é destruído, que é por Fiendfire. E lembrei-me também que a Hermione diz: eu por acaso sabia que Fiendfire poderia resultar, tipo, sabia que era uma opção, mas não o considerei porque era demasiado perigoso. E é um bocado tipo, ganda lata, tipo, porque é que não nos contaste? Podíamos ter decidido. Lá está, não nos deste a opção de decisão, mais uma vez, da parte da Hermione, porque é mais. Não nos deixaste escolher como grupo se queríamos tentar ou não usar Fiendfire para destruir o objeto. Porque, por exemplo, eu acho que foi só um bocado a J.K. Rowling a dizer. Não pensei demasiado sobre isto. Porque eles podiam ter feito de várias maneiras. Podiam ter arranjado um lago com uma ilha no meio, mandado coisa lá para o meio e pegado fogo à ilha. Quando eu digo uma ilha, é tipo um bocado de terra, não é? Tipo uma ilha, tipo Açores ou whatever. Podiam, podiam ter metido o colar na mala da Hermione, pegar de fogo lá para dentro, fechar a mala, tirar para o meio do lago, também dava. Havia maneiras. E é engraçado, tu estás a dizer, o Harry conta tudo e a Hermione tipo, não lhe dá crédito, mas depois a Hermione não lhe conta tudo. Eu acho que eu tive muito esta percepção desta vez que li, Hum. que a Hermione é feita para ser aquela pessoa que está sempre certa e que sabe o que é o bem, quando na realidade não é bem assim. Não Ou é isso que ela seja, demonstra. exato, quem está Yeah. mais certo em relação ao que é bem e mal acaba por ser o próprio Harry, porque ele não vê as coisas preto no branco, ele vê só o que é que há de bom para fazer aqui. Yeah. É muito a badass do Harry uh, quando ele depois morre e depois volta à vida e o Voldemort lhe faz um crucio, é só tipo, E ele como? não, Como é ele que não tu se consegues? mexe, não faz nada. A questão é, Quando eu li os livros, eu não gostava muito do Harry, e quando eu cheguei a essa parte fiquei tipo, é lá. Tu fala, ok, toma lá uns pontinhos, tu és fixe. Outra coisa que eu queria mencionar é, acho muito irrealista. É muito giro a Bellatrix ser derrotada pela Molly, mas eu acho estupidamente irrealista. Tipo, estupidamente irrealista. mas Ok, a Molly estava na Ordem de Fênix e sabia lutar, mas contra a Bellatrix, em que mundo? sim, o Sirius morreu às mãos da Bellatrix porque é que a Molly Mesmo que foi sobrevive. tipo um bocado de surpresa, o Sirius estava numa batalha, portanto, acho um bocado irrealista a Bellatrix ser derrotada pela Molly. A Sim. Milene diz que ficou um bocado aflita quando o trio não voltou a Grimmauld Place, porque o Creature tinha-lhes feito o jantar e estava a tratá-los bem e depois acabou por entrar para lá para dentro um devorador da morte e ela pergunta será que eles fizeram mal ao Creature, será que o torturaram para saber alguma coisa do Harry, como é que ele chegou a Hogwarts para ir para a batalha. É assim, Bem, para Hogwarts deve ter teletransportado. sim, porque ele já tinha indicações antes de ir trabalhar para Hogwarts. No Sim, sim, sim. sexto, o, o Harry mandou ir trabalhar para Hogwarts, portanto, os, os, os elfos, apesar de terem limites, eles sabem nos contornar muito bem. O Creature então é prova disso e ele provavelmente pensou: eu não estou seguro aqui, nada me impede de sair daqui porque já me mandaram para o outro lado em outras vezes e provavelmente foi só para um local seguro, não sei.
O Henrique diz, acho que estão um bocado a menosprezar a Molly. Ser dona de casa não faz com que ela saiba menos sobre combate, até porque ela conviveu com imensos auros e feiticeiros bastante competentes. Sim, mas combate é uma coisa que requer prática, não é só, eu conheço um Auror, portanto agora sei duelar. E, ok, em termos de o avô vence tudo, sure, ok, mas há duas conversas a ter aqui. É muito bonito que a Molly ganhe a Bellatrix, é realista? Não. Sim, Para ou mim, seja, na minha opinião, é tão simples como isso. Se formos olhar para isto de forma muito leve, eu gosto bem de Harry Potter. Harry Potter é fixe. Gostei bem quando a Molly ganhou a coisa. Sure, go ahead. Se formos falar nisto a nível de isto faz sentido ou não faz muito sentido, para mim não faz sentido nenhum. Mas isto é para mim, então têm todos direito a achar o que acharem. a Inês Amores diz a Bellatrix estava fraca, efeito pós-parto. E nós não vamos comentar. Ganhaste todos os pontos. Sim, Ganhaste todos os pontos de sempre. acabaste de ganhar. Portanto, obrigada, Afonso, por ter estado comigo estas 2 horas. Obrigada àqueles que não tiveram connosco 2 horas, àqueles que tiveram connosco 2 horas ou àqueles que tiveram só connosco 5 minutos. E até à próxima segunda-feira. Obrigado por ter ouvido os meus rants. Obrigada por assistires a Por Detrás dos Livros com Rita Notskitter. Relembramos que esta conversa foi gravada inicialmente em direto no Facebook e que a opinião dos participantes nem sempre reflete a opinião do IMP. Se tiveres algum comentário, dúvida ou teoria sobre os temas abordados neste episódio, deixa nos comentários ou contacta-nos nas nossas redes sociais. Obrigada e até à próxima!